De que forma que a sua rotina deixa pegadas nesse mundo? Eu sei que cuidar da nossa vida, individualmente falando, não é nada fácil. Mas eu preciso vir aqui te falar que a gente tem uma responsabilidade com o coletivo. Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuliaTestori, e esse podcast surgiu para conversar com vocês, coisas que não cabem em poucos segundos de um story. O meu papel aqui é compartilhar reflexões e estudos que eu venho fazendo na minha rotina, para quem sabe talvez te ajudar a entender um pouco mais sobre a sua rotina também. E antes de adentrar o nosso tema de hoje, eu queria fazer um disclaimer, um alerta, que eu tenho a plena consciência e responsabilidade de que talvez eu esteja dando um tiro no meu próprio pé. A minha própria experiência produzindo conteúdo, e agora produzindo conteúdo para um podcast, me indica que temas mais prazerosos, mais gostosos de pensar, temas que dão aquele quentinho no coração, ou que dão a impressão ou a sugestão de que a gente pode melhorar muito a nossa vida, a nossa qualidade de vida, sermos mais produtivos, conteúdos positivos no geral, eles performam muito melhor. Mas talvez esse episódio ele seja um tanto quanto desconfortável. Então eu peço que você me dê uma chance, esteja aberta para uma conversa não tão tranquila, não tão leve, mas eu prometo para você que eu vou fazer desse tema o mais leve que eu consigo. E eu também quero deixar claro que a minha responsabilidade com você hoje é pensar de que forma as nossas ações individuais elas impactam o coletivo, mas não de forma a te gerar culpa, ansiedade, com o nosso horizonte um pouco quanto distópico, se é que eu posso falar assim, mas sim um papo super consciente, um papo realista, uma conversa para que a gente possa refletir de uma forma bem primária como lidar com um problema que é de todos nós, não é só meu e com certeza não é só seu. Bom, há anos eu divido a minha vida em 4 principais áreas. São elas: mente, alma, corpo e terra. Eu sei que isso daí parece uma coisa meio esotérica, que parece uma coisa meio de papo de manifestação. Se você me conhece um pouquinho melhor, você sabe que essa não é a minha praia. Eu talvez já tenha comentado aqui com vocês sobre o meu passado não tão distante assim, de uma apaixonada por astrologia, essas coisas, né, da adolescência. Hoje em dia não faz parte mais do que eu aloco tempo da minha rotina, né? Não me preocupo com essas questões. Mas essa divisão, ela continua existindo na minha vida. E dividir a nossa vida em áreas, já que, né, estamos falando da busca pela rotina perfeita, dividir a nossa vida em áreas é uma ótima forma da gente conseguir lidar com algo tão complexo e quase infinito quanto a nossa vida. Sim, eu sei que a nossa vida é finita, que o nosso tempo é finito, nossos recursos são finitos, mas se a gente for parar para pensar as infinidades de possibilidades, de caminhos que a gente pode levar dentro, né, das diversas áreas da nossa vida, diversos estágios da nossa vida, isso daí começa a criar uma ramificação de probabilidades, uma ramificação de cenários praticamente infinitos. Eu não sei, na verdade, se é praticamente infinitos, né? A gente pode falar que é infinito. Enfim. E toda vez que a gente encontra um problema que a sensação que gera é de que é tão gigante, tão imenso, que eu não vou dar conta. E aí, nesses casos, a gente tende a paralisar, né, e não conseguir agir em relação ao problema que a gente quer encarar. Uma ótima forma de facilitar a nossa visualização, inclusive para o nosso cérebro conseguir processar essas informações, é segmentar, dividir. É o famoso dividir para conquistar. Enquanto que a nossa cabeça vai ter uma dificuldade grande para lidar com algo, com cenários infinitos, toda vez que a gente restringe esse nosso universo para algumas situações, algumas áreas, a gente tende a olhar de uma forma que aquilo se torna um pouco mais gerenciável, certo? E é por isso que eu divido a minha vida hoje em áreas. Você pode dividir a sua vida nas áreas que você bem entender. Lá em casa, o Arthur, por exemplo, ele é super minimalista. Então, o dele é normalmente profissional e pessoal. O meu, ele segue a minha personalidade, que é um pouco mais viajada, assim. Então, eu tenho esse mente, corpo, alma, terra. Às vezes pode ser uma coisa bem mais prático
como carreira, estudos, relacionamentos. Se para você viajar é um pilar importante da sua vida, viagens pode ser uma área importante da sua vida. E por aí vai. Essa é uma forma também que eu encontrei não, né? Todo mundo divide a vida em áreas, assim. Se você não divide, também tá tudo bem. Mas é uma forma de lidar com a minha vida que eu acabo utilizando bastante, vamos colocar assim, para que eu não deixe nenhuma área muito de lado. A gente sabe que não existe ou não faz sentido eu pensar em equilíbrio, não faz sentido eu pensar em tenho 4 áreas, vou pegar 25% dos meus recursos e alocar em cada uma dessas áreas. Isso não faz sentido, porque isso seria desconsiderar que em momentos da minha formação acadêmica eu vou precisar focar um pouquinho mais nessa minha área mente, ou na sua área carreira, ou na sua área estudos, enquanto que em alguns momentos de, por exemplo, constituição de família, ou sei lá, você vai pensar em ter um filho, você talvez aloque um pouco mais de tempo, momentaneamente, mas aloque um pouco mais de tempo e recurso nesse outro lado, que talvez seja família, relacionamentos. Então, a gente não tá falando sobre equilíbrio, mas a gente tá falando sobre sempre lembrar que essas áreas, elas existem. Às vezes você tem a tendência de focar tanto na sua carreira, que se você não cria uma área relacionamentos, você deixa de nutrir, deixa de regar, né? Deixa de se dedicar um pouquinho para a manutenção desses relacionamentos. E a gente sabe que são pilares importantes para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento. A mesma coisa pode valer pro contrário. Às vezes você é tão focada em viajar, em manter os seus relacionamentos ativos, mas você vem deixando um pouco de lado os seus estudos e talvez uma hora a conta apareça. E quais que são essas minhas áreas, né? Comentei com vocês dessas 4 áreas. A gente tem essa área mente, que envolve processos muito mentais, né? Como o próprio nome diz. Então, estudos, tanto quando eu tava na faculdade, quando eu tava no mestrado, quando eu tava na pós-graduação, mas também estudos de línguas, quando eu comecei a estudar francês. A forma como eu me preocupo com o conhecimento, a forma como eu lido com os meus pensamentos. Então, se eu penso na importância da meditação, para mim é um processo mental importante de clarear a minha mente. Então, isso entra nessa parte, nessa área mente. Enquanto que esse lado mente acaba sendo muito mais racional, eu fui percebendo que existem coisas que me fazem sentir viva e sentir uma felicidade que não necessariamente estão sempre ligadas. Por mais que, sei lá, eu lembro que quando eu entrei no mestrado, que foi um mestrado que eu tive que estudar muito para conseguir entrar, eu lembro a sensação de estar muito feliz, de ter sido um dos dias mais felizes da minha vida. Mas por outro lado, eu comecei a perceber que existem coisas que quase que nutrem a minha alma. Então, esse lado um pouco mais, talvez, emocional. Essa é uma área que eu acredito que lide muito com recompensas intrínsecas. Então, são coisas que eu faço porque aquilo em si é muito gostoso. Eu não tô viajando porque lá na frente eu vou, sei lá, conhecer mais sobre a cultura tal. Isso pode até acontecer, mas dificilmente eu tô preocupado com a recompensa externa. Enquanto que, normalmente, esses processos mentais, a gente pode tentar puxar essa recompensa pelo próprio processo, então gostar de estudar pelo prazer de estudar, pelo prazer do conhecimento, da curiosidade, mas normalmente essas atividades dentro dessa área alma, elas me recompensam por si só. Viagens, estar com os amigos, coisas que despertam mais da minha curiosidade, então os meus hobbies, por exemplo, ou da criatividade, também, né, podem envolver hobbies também, mas às vezes até processos criativos dentro da minha própria empresa. Eu sinto que são coisas que nutrem a minha alma. A gente tem a terceira área da minha vida, que diz respeito àquilo que me faz ser material. Então, o meu corpo, a minha saúde, a minha capacidade de fazer coisas que o meu corpo permite, como, por exemplo, fazer uma trilha, uma escalada, fazer uma travessia. Eu lembro que eu também me senti muito realizada quando, no ano passado, eu fiz uma travessia de 100 quilômetros na Bahia. E foi algo que o meu corpo permitiu que eu fizesse. Esse cuidado com a saúde, né? Acho que eu comentei sobre isso. Eu sempre falo aqui sobre os meus problemas de intestino, os meus problemas de estômago. E eu preciso estar muito atenta a eles, porque eles acabam impactando, né? 100% no meu bem-estar, na minha vida. E a gente tem a nossa quarta área, terra.
Mãe Terra. E essa área, ela nunca foi uma dúvida pra mim. Será que eu coloco? Não. Eu sinto que quando eu compartilho sobre as minhas 4 áreas, essa daqui tende a perder um pouco o brilho nos olhos de vocês. Mas eu juro que ela sempre foi importante pra mim. Eu sou vegetariana há 10 anos, 9 anos, vegana há 4 anos, se eu não me engano, não sei, eu não conto tanto essas coisas. E muitas das minhas ações, muitos dos meus hábitos que eu construo de forma mais instintiva, ou de forma um pouco mais racional, então eu quero realmente construir, eu vou e crio um planejamento e consigo colocar isso dentro da minha rotina. Muitas dos meus hábitos criados e constituídos dizem respeito a essa área. Então, como eu falei sobre a importância da alimentação sem origem animal, isso tem muito a ver com essa 4ª área, que é terra. Quando eu falo sobre essa área, eu tô falando sobre uma responsabilidade com o coletivo. Porque quando a gente pensa na nossa rotina, e a gente pensa de forma super legítima e eu acho que correta, né? Com o nosso próprio bem-estar. Afinal de contas, se eu não tô bem, eu não vou conseguir ajudar o outro. Se eu não tô bem, eu não vou conseguir entregar o que eu tenho de bom pra entregar pro outro. Mas a gente pensa em manter a atividade física em dia, em manter os meus relacionamentos, me encontrar com os meus amigos. Se eu tô pensando na minha saúde física, eu vou me consultar com o médico, eu vou fazer um tratamento, eu vou tomar os meus remédios. Mas todas essas coisas que a gente faz pra melhorar a nossa vida, elas não fazem nem cócegas em muitos dos problemas que a gente lida de forma coletiva. E pensar nessa área é muito difícil pra mim, porque por mais que eu tenha esse traço de personalidade empática, e às vezes pode soar como, sei lá, tipo, você vai se auto-intitular uma pessoa empática, mas eu não sei, nos meus anos de processo de autoconhecimento, eu sinto que essa é uma qualidade realmente genuína minha. Eu me sinto muito relacionada com o sentimento de outras pessoas toda vez que eu me conecto com essa outra pessoa / animal. Então, esse é o motivo principal pelo qual eu não consigo comer animais, por exemplo. Mas quando a gente vai pensar nessa área terra, a gente tá falando também não só sobre essa empatia, mas sobre responsabilidades com o coletivo. E sempre existiu na minha vida Sempre não, né? Desde que eu, sei lá, me entendo como ser político, sei lá, né? Existente numa sociedade, eu passo por esse pensamento muito dual entre acreditar que a mudança ela começa dentro de casa, então em mim, mas ao mesmo tempo me senti completamente insignificante perante a força de um sistema tão indiferente a todas as agressões feitas com o nosso planeta. Eu lembro que desde a escola, né, quando, sei lá, uma professora falava assim, enquanto você escova o dente, você tem que desligar a água. Aí eu ficava pensando, nossa, mas quanto que significa a minha água gasta enquanto eu escovo o dente em relação a, sei lá, uma empresa gigantesca, uma indústria, né? E quando a gente começa a ter acesso a um pouco mais de informação, a gente vê, né, o quão insignificante a gente é. Mas eu continuo com um olhar ainda um pouco otimista em relação a essa responsabilidade individual. Durante o meu mestrado em filosofia, aquele mestrado que eu falei que foi tão difícil de conseguir entrar, e aí depois de 4 anos escrevendo minha dissertação, eu decidi interromper e aí trancar e depois realmente sair. Durante o meu mestrado, eu fiquei estudando por um tempo sobre o espaço público versus o espaço privado, mas isso dentro do campo da arte, né? O meu mestrado era em filosofia do cinema. Então, cinemas políticos, quase como se eu pensasse o que torna uma arte política, engajada politicamente. Então, esse tema, ele tá presente bastante na minha vida, por mais que vocês não vejam tanto esse meu lado. Mas hoje a gente não vai falar exatamente sobre isso, por mais que também eu sinta muita saudade desse pensamento mais complexo na minha rotina. Hoje a gente vai falar sobre esse pequeno espaço da nossa vida, da nossa rotina, espaço onde o privado acaba se tornando público. E é exatamente sobre isso que fala essa 4ª área da minha vida.
terra. Sempre que agora que eu falo terra, eu vi esses dias um meme que era falando só falta, depois de tantos anos no colégio cantando Mãe Terra, eu não sei, tá, que música que é, mas eu super me imagino no maternal, na pré-escola, cantando músicas pra a nossa Mãe Terra. E aí o meme falava, né, a gente vendo todas essas desgraças climáticas acontecendo, então todas as minhas apresentações foram em vão, né? Fica aí o questionamento. Bom, essa área terra da minha vida diz respeito ao coletivo, como eu bem deixei claro já para vocês. Mas ao mesmo tempo, por mais que eu tenha falado que ela sempre foi importante, eu sempre valorizei essa área, nem sempre foi tão fácil colocá-la em prática. Se, por exemplo, eu tô numa semana de uma entrega importante do meu trabalho, um lançamento ou uma entrada nova de uma leva de sócias para o clube Rotina Perfeita, que inclusive, se você não sabe, existe um clube de assinatura para você criar a sua rotina com base na minha metodologia e em tudo que eu passei durante todos esses anos estudando sobre ciência comportamental, sobre gestão de tempo, sobre autoconhecimento, com bastante teoria, mas bastante prática e ferramentas também para você criar. A gente tem programas de aceleração para você criar a sua rotina, depois programas de aceleração para você criar o seu cronograma de estudos, para você conseguir criar um workflow de trabalho, isso para qualquer tipo de rotina, porque o nosso método pressupõe justamente que você tenha bastante conhecimento sobre o seu ponto de partida. Inclusive, eu tive um vídeo que recebeu muitas visualizações aqui no YouTube, ou lá no YouTube, a depender de onde você estiver me assistindo, que comentaram no vídeo: nossa, Júlia, que legal essa sua reflexão, queria tanto que a gente continuasse esse papo, por que você não cria um grupo com mulheres pra gente se motivar e falar sobre rotina? Olá! Prazer, Clube Rotina Perfeita, exatamente sobre isso que se trata. E a gente cria um modelo de clube de assinatura justamente para que eu possa criar conteúdos com constância e provocar constância nas mudanças na rotina que vocês vão fazer, né, na vida de vocês. Porque eu já testei os modelos de cursos e por mais que a gente tivesse um boom de resultado, ele era um pico. E por definição, né, o pico pressupõe que logo depois vem uma queda e nesse caso era uma queda bastante difícil de ser sustentada lá em cima. Então era uma queda grande. A gente tinha muito resultado, mas aí depois as pessoas iam minguando e a gente não conseguia colher os frutos do longo prazo. A gente colhia muitas coisas legais, foi incrível, foram mais de 2.000, eu acho, ou quase 2.000 alunas durante um ano dentro desse curso Rotina Perfeita, mas ele precisava de um acompanhamento, um olhar um pouco mais particular para cada situação. Então, por isso que hoje existe um clube de assinatura. Então, você clica aqui embaixo, escolhe o plano que você quiser, assina pelo tempo que você quiser dentro das opções de plano. Se você sentir que precisa de um tempo, você pode sair quando acabar o seu plano e voltar quando você quiser mais pra frente, enfim, de uma forma bem mais flexível. E como eu bem estava falando, tem alguns momentos em que a minha semana de trabalho é uma loucura, que eu trabalho mais do que as minhas 8 horas por dia, que eu trabalho de final de semana, por mais que eu fale que eu não vou fazer isso de jeito nenhum, às vezes acaba acontecendo. E nessas semanas, a primeira área que vai sendo deixada de lado é essa área terra. Normalmente, né, de forma inconsciente, eu acabo priorizando muito mais os meus processos mentais, depois o meu corpo, porque eu sinto, né, os impactos de não cuidar do meu corpo na própria semana. Depois costuma vir essas coisas que me dão alegria, eu sei quanto que elas me fazem feliz. E aí, por último, sim, realmente costuma vir esse meu cuidado com o coletivo. Sendo bem sincera com vocês. Então, por exemplo, no ano passado, quando eu fiz o meu mapa dos sonhos, eu divido, né, nessas 4 áreas. Essa área terra, ela ficou bem apagadinha, porque eu tinha como... No ano retrasado, porque eu tinha como meta, assim, um grande sonho me mudar para São Paulo. Só que muitas das metas que eu tinha em relação a essa área terra, elas estavam ligadas com a minha vida mais no interior, que é onde eu estava morando antes. Então, cuidar da minha composteira, ter minha horta, diminuir muito o meu consumo. É óbvio que eu podia fazer muitas coisas estando em São Paulo. Então, eu continuei com a minha alimentação vegana, eu continuei indo à feira para comprar produtos de pessoas que eu conseguia, né, conhecer um pouco mais e talvez diminuir um pouco essa
cadeia do pequeno produtor até, sei lá, a minha casa, de uma forma que fosse ainda acessível, né? Porque existem até alguns mercados mais orgânicos assim, mas que não são, às vezes, tão acessíveis assim. E em relação ao consumo, é óbvio, né? Diminuir sempre dá. Mas a gente acabava pedindo bastante delivery, não de refeição, mas de compra de, por exemplo, em São Paulo tem a zona cerealista, que é onde a gente costuma comprar, a gente. Sei lá, algumas pessoas costumam comprar a granel. Então, os secos de casa, né? Os grãos, assim, a granel, a gente costumava comprar na zona cerealista. Aí chegava o pacote, era uma caixa. Aí você abria a caixa. Aí, às vezes, tinha sacolas, e dentro das sacolas, embalado em outras sacolas, as sacolinhas que tinham dentro a minha lentilha, o meu feijão, sei lá, a minha aveia. Então, era muito difícil ter essa preocupação. É óbvio que eu poderia me deslocar até a zona cerealista, poderia levar o meu próprio potinho, mas isso não era tão compatível assim com a minha rotina. E eu falo isso também para vocês terem uma perspectiva de que não é porque eu coloco no horizonte como algo que eu quero fazer que necessariamente eu tô falando que se você não fizer, você tá errada. Muitas pessoas acabam levando por esse lado, né? Às vezes eu comento, por exemplo, essa área alma, como é importante pra mim poder viajar, poder estar com meus amigos, e algumas pessoas, elas interpretam de uma forma assim: Júlia, mas você acha que na minha rotina eu tenho tempo de pensar em viajar? Eu só consigo trabalhar, eu tenho tantas responsabilidades que eu não vou conseguir. O mais importante aqui que eu tô tentando equilibrar de pratinhos é, sei lá, as minhas responsabilidades com os meus filhos, ou se eu vou conseguir ter as minhas 6 horas de sono. E essa é uma conversa muito importante da gente ter sobre esse nosso ponto de partida. Esse nosso ponto de partida não necessariamente, né, de conformismo, de pensar que não há nada que a gente possa fazer. Existe muita conversa que, se exposta, a gente consegue tornar algo muito mais público e até político, né, para pedir ou provocar mudanças, mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente tenha essa consciência do nosso ponto de partida, para que a gente não fique caindo e quebrando a cara toda hora e se frustrando toda hora quando a gente vê, por exemplo, no Instagram, que alguém tem uma rotina de, sei lá, almoçar todo dia num restaurante que serve comida vegana e pensar, nossa, tipo, eu não consigo ser vegana porque eu não tenho tempo pra ficar cozinhando esses pratos elaborados, né? Então, a partir do momento que a gente vai ajustando um pouco melhor o nosso ponto de partida, a gente começa a encarar com um pouco mais de realismo, né, com um pouco mais de realidade os fatos e traçar estratégias que são mais condizentes com o que a gente tá falando. Bom, então a minha proposta aqui, a partir de agora, é trazer pra vocês coisas que costumam aparecer dentro dessa área terra. Coisas que vêm como metas, como hábitos. Algum dia eu posso conversar, trazer aqui para esse nosso podcast um pouco mais de estrutura, de como que eu estruturo esse meu planejamento. Isso vai ser um ótimo conteúdo, inclusive, de fim de ano, pra gente se preparar. A gente pode fazer um grande movimento, né, de planejamento do ano, assim, eu adoro essas épocas. Mas, voltando, né, a nossa proposta, então, aqui hoje é que eu compartilhe com vocês o que costuma aparecer dentro dessa área. Bom, alimentação, como eu disse, há 10 anos é um aspecto muito básico da minha rotina. Eu falo sobre sono, falo sobre alimentação, falo sobre atividade física, falo sobre estudos, falo sobre trabalho. Então vocês percebem que eu coloco como algo, quase que um pilar mesmo, né, da minha rotina, a minha própria alimentação. Então sim, costumo estar dentro dessa área algo envolvendo a minha alimentação vegana. Importante dizer aqui que, dado que eu estou no momento de manutenção de um hábito, de um estilo de vida, né, praticamente, eu não preciso ativamente ficar criando estratégias para conseguir manter esse hábito. É algo que acontece. Eu não preciso alocar praticamente nenhum tipo de recurso, de energia, de tempo, de foco para conseguir, sei lá, ficar um dia sem comer carne. Isso daí é uma coisa que eu já faço há 10 anos e vou continuar fazendo enquanto fizer sentido pra minha vida. Então não é como se eu fizesse um monitoramento, né, de hábitos, mas existem coisas que eu posso ir sempre melhorando. Então, por mais que eu consiga manter de uma forma automática, de uma forma sem pensar muito,
que eu não como carne, não como nada de origem animal e ponto, algumas coisas eu costumo trazer pra pensar naquele mês, naquele ano, como, por exemplo, tentar cozinhar mais, ou então tentar controlar um pouco melhor a distribuição dos, eu não sei como é que chama isso, macros. Eu ouvi alguém falando isso alguma vez, eu acho, mas tipo, de quantidade de proteína, de quantidade de carboidrato. Isso é importante pra mim. Eu, sei lá, gosto de treinar. Eu já tenho um histórico de anemia, então eu preciso me cuidar, e a alimentação entra muito por aí. E caso você queira pensar mais sobre essa área na sua vida, sobre esse aspecto dessa área na sua vida, eu tenho uma mini história para contar para você. Eu tava uma vez numa aula de economia comportamental. Para quem não sabe, a minha primeira graduação é na faculdade de economia lá da USP, mas não é no curso de economia, é num curso bem pititiquinho, assim, de ciências atuariais, que é basicamente estatística aplicada dentro da economia, com bastante coisa de, tipo, seguros e riscos e essas coisas. Bom, eu tava nessa aula de economia comportamental. E um professor, ele trouxe a seguinte situação para explicar sobre a nossa irracionalidade. Porque o grande lance da economia comportamental é entender que modelos, talvez antigos, não sei se estou falando besteira, tá? Mas é o que eu lembro. Modelos mais antigos da economia, eles pressupunham que nós éramos racionais. Então a gente buscava essa maximização de utilidade. Eu não sei, eu joguei vários termos aqui, talvez dê bom ou talvez não dê tão bom assim. Enquanto que, a partir desse desenvolvimento da economia, dentro desse braço da economia comportamental, começou a ser entendido que não éramos tão racionais assim. E que algumas escolhas, elas eram, na verdade, totalmente contra o que seria a melhor decisão, a decisão ótima. E esse professor, ele usou exatamente esse exemplo, essa pergunta, né? Se a gente sabe que estamos numa crise climática, aquecimento global acontecendo. E aqui a gente tá falando com base que estamos todas de acordo, tá? Que isso não é algo para ser debatido. É algo trazido para nós como fato. Estamos vivendo uma crise climática, um aquecimento do planeta, não só de forma muito quente, né? Então, quantos graus que estão sendo aquecidos, mas de forma muito rápida. Então, quanto que o impacto que a gente está deixando com emissões de CO2, por exemplo, realmente está acabando, né? Com o nosso planeta. Se a gente sabe dessa situação, e se uma das diretrizes que propõe diversos, sei lá, conselhos de questões ambientais, nos dizem, talvez seja importante a gente diminuir o consumo de carne, talvez seja importante a gente pensar em outras fontes de alimento, né, mais sustentáveis. Se a gente tá nesse cenário e a gente sabe que, tá bom, o melhor a fazer é nos tornarmos todos veganos. Por que a gente não faz isso? Se racionalmente essa é a resposta, por que a gente não consegue, ou então decide por não seguir essa diretriz, por exemplo? E para responder essa pergunta, ele trouxe a seguinte história, né? Ilustração. Imagina que dentro de você tem um elefante. E conduzindo esse elefante tem um homenzinho, um condutor, bem pequenininho, bracinhos pequenos, tipo eu sou pequenininha. Não sei se vocês têm essa perspectiva de mim, mas eu não sou uma pessoa grande, eu sou uma pessoa bem pequena. Esse elefante, ele é enorme, gigante, poderoso e representa os nossos instintos, as nossas emoções, os nossos impulsos muito automáticos. Agora, o condutor que tá em cima, tentando, né, fazer com que ele não caia, e não só não caia, mas que ele guie, ele conduza esse elefante, ele é pequenininho, tá sentado em cima do elefante, tem os braços um pouquinho curtos, e comparado com o elefante, ele não tem força alguma. Esse condutorzinho é a sua racionalidade, esse lado racional, lógico da sua mente. E esse condutor, ele é super racional, ele é super lógico. E ele sabe que, por exemplo, faz tempo que o elefante não come e que seguindo o caminho da direita, ele vai encontrar comida. Ele sabe, foi, sei lá, dito pra ele isso, ele nas pesquisas dele descobriu e ele sabe que é pra lá que tem que ir. Mas o elefante não quer. O elefante, ele vai pra onde ele bem entender. O condutor racionalmente sabe que ele tem que ir pra direita. E puxa, e puxa, e puxa. Então, o condutor, ele pode até estar em cima,
tá segurando as rédeas. Mas quem que tá realmente no controle? Normalmente é o elefante, né? Se o elefante botar na cabeça que ele quer ir pra esquerda, não há condutorzinho que o leve pra direita. Ele é guiado por medos, por desejos, por instinto. E essa é uma história, uma ilustração de algo que é bem parecido com o que acontece dentro da nossa mente, dentro dessa nossa dualidade entre o racional e o emocional. Tudo que a gente fala sobre emoções, sobre gratificação instantânea, prazeres imediatos, a gente tá colocando na conta do elefante. Esse elefante, ele quer o conforto, ele vai evitar o desconforto de qualquer forma. Enquanto que o condutor, ele pensa de forma lógica, com a razão, e ele sabe que o certo é que você, por exemplo, não coma carne. O certo é que você, por exemplo, não compre mais uma blusinha. O certo, por exemplo, dado que o seu sonho é se tornar diretora de uma empresa, que você tem que terminar aquela pós-graduação, aquele MBA. E aí, esse meu professor, fechando aqui a nossa história, ele contou isso e usou exatamente o exemplo do veganismo. Ele mesmo, como não praticante, ele não era vegano, não era vegetariano, mas falando que não é tão óbvio assim. Às vezes a gente se deixa levar, tipo, tá bom, agora que eu sei a importância, eu vou conseguir implementar. Não, é uma luta bem mais difícil, que talvez nem tenha que ser levado como luta, e sim como uma cooperação. E talvez o grande propósito aqui desse podcast, desse meu trabalho como pesquisadora em comportamento humano, é entender um pouco melhor como que a gente pode, óbvio, garantir nosso bem-estar, mas também alinhar um pouco melhor as nossas ações efetivas com aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Bom, o que mais que costuma rolar dentro dessa minha área terra? Eu crio, não é que eu crio, eu ia falar, eu crio não só minhocas como coelhos. Aí vocês iam achar que eu crio coelhos, tá? Eu não crio coelhos. Eu tenho um coelho Baco que tem 11 anos, que eu comprei ele quando eu tava no último ano do colegial, eu acho. Hoje em dia, obviamente que eu não compraria, mas na época eu nem conhecia nenhuma ONG de coelhos. E eu tenho a Tina, que tem 1 aninho e pouquinho, e ela foi adotada. E eu não crio, tá, coelhos? Eu tenho 2 coelhos, mas eu crio minhocas na minha composteira. E eu faço isso há uns 5 anos, 4 anos. Eu adoro a minha composteira, é meu ecossistema. Esse é um tipo de prática que dá pra você fazer tanto estando na cidade quanto no campo. Quando eu fui pra São Paulo, eu levei minha composteira. E sendo bem sincero, não consegui manter o meu hábito de cuidar da minha composteira. Então ela ficou praticamente 2 anos desativada. E agora que eu voltei para o interior, ela está ativa novamente. Normalmente também está presente dentro dessa área da minha vida coisas relacionadas ao consumo, né? Como eu falei, de diminuir o consumo. E isso acaba sendo óbvio por questões de planejamento financeiro, mas também lembra quando a gente comenta sobre gratificação instantânea, sobre controle inibitório? Muitas vezes, se para algumas pessoas, sei lá, assistir aquela série é viciante, para algumas pessoas comprar online é viciante. E eu não tenho esse problema, mas eu gosto. Gosto muito de, tipo, bater perna no shopping, de comprar coisa. Gosto. Mas já tem mais ou menos uns 3, 4 anos que eu sou muito seletiva nas minhas compras. Mas tem outras áreas que eu falho bastante. Eu lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo, o primeiro recebido que eu recebi, eu fiquei meio mal, porque vinha com muita embalagem, né? E eu tava num processo de não ter praticamente nenhum resíduo, tipo de plástico e tal. E aí eu falei assim, tá bom, vou adotar isso como meu estilo de vida, né? Vou adotar isso como um valor. Eu vou ser uma blogueira, uma influencer que não recebe recebidos. Porque só ia receber coisa da Bob, por exemplo, que é uma marca de... Isso daqui não é uma publi, tá? Que é uma marca de shampoo e condicionador que não tem embalagem, não tem plástico envolvido. Então eu só recebia coisa deles em casa, praticamente. Só que isso também não durou muito tempo. Eu amo quando vocês me mandam coisinha de papelaria, me mandam livros. Eu amo receber. E talvez, quem sabe, né, no futuro eu volte com esse valor. Mas sejamos bem sinceras aqui, podem continuar me mandando os recebidos. Mas tem outras coisas que eu consigo mudar bastante na minha rotina. Então, como eu falei, os meus deliveries, né? É óbvio que prioritariamente eu deixo de gastar com delivery para economizar no meu orçamento, porque agora eu tenho uma casa para construir. Mas também
acaba tendo essa questão do resíduo gerado, né? Então, o lixo, o plástico, essas embalagens e essa seleção também, né, do lixo é muito importante. Em casa a gente tem um lixo reciclável e o que vai para composteira, mas também nem sempre é feito da melhor forma possível. E pra gente começar a caminhar para o fim desse episódio, eu queria muito que você pudesse compartilhar. Na verdade, você pode, tá? Eu queria muito que você compartilhasse comigo nos comentários se faz sentido para você pensar nessa área terra, se isso tá totalmente fora da sua realidade, se isso não cabe na sua realidade, se você já pensou em inserir hábitos na sua vida, na sua rotina, pensando em áreas da sua vida, e se você tem alguma prática sustentável que talvez faça sentido de ser compartilhada. Porque, afinal de contas, a gente já tá vivendo com as consequências do aquecimento global. Eu lembro que no colégio eu fiz um trabalho uma vez e a gente falava sobre, olha, as consequências de médio prazo, né? Nos próximos 100 anos. Não. A gente já tá vivendo as consequências agora. Eu, sinceramente, não sei quanto que vai impactar o seu ato isolado. Mas, como cientista comportamental, como pesquisadora nessa área de comportamento e de hábitos, é o meu dever, minha responsabilidade, não só trazer como exemplo coisas que eu faço na minha rotina, mas jogar aí, né, umas perguntas para vocês refletirem sobre a sustentabilidade da rotina de vocês também, porque está ficando completamente insustentável morar neste planeta. E essa semana, enquanto eu tô gravando esse episódio, a gente acabou de passar por uns dias de chuva, mas logo antes a gente passou por um tempo de seca muito grande, que aqui em São Paulo estavam tendo muitas queimadas. O ar, ele estava impossível de respirar. Várias pessoas, amigas, pessoas com quem eu trabalho, tendo problemas de respiração. Eu tava acordando com o nariz todo seco, tendo que pingar soro, e eu nunca vivi isso antes, pelo menos. Não que eu me lembre. Então, sinta-se acolhida caso você esteja sentindo essa ansiedade por conta dessa questão climática. E, ao mesmo tempo, quis nesse vídeo trazer algumas ideias de como que a gente pode repensar a nossa rotina para que ela se preocupe, sim, com algo que vai além do seu espaço privado, né? Mas que acaba afetando o nosso coletivo. E, para terminar, eu queria agradecer demais todos vocês que assistem, compartilham nos stories, compartilham nos grupinhos com os amigos, no Zap, esses episódios, esse episódio, o episódio passado. Agradecer muito a todos vocês que seguem o podcast, que dão 5 estrelas. Eu tô com medo de falar isso porque sempre que eu falo, aparece alguém bem engraçadinho, mas a gente tem, acho que são 200, quase 200 avaliações, e todas com 5 estrelas. Então, muito obrigada por isso. Essa semana a gente atingiu o nosso recorde de ranking do Spotify. Chegamos no 7º lugar, 7º episódio, sei lá, mais popular, não sei qual que é a conta que eles fazem, mas dentro do ranking de educação, e já estamos no ranking do top Brasil geral. Então, assim, algo que é totalmente fora do que eu podia imaginar que fosse acontecer lá no começo do ano, quando eu decidi criar esse podcast. Esse é o nosso episódio de número 32, e espero que a gente possa continuar produzindo conteúdo de muita qualidade, de muita responsabilidade pelas próximas semanas, meses e até, sei lá, o ano que vem, mais um tempo, não sei, quem sabe, né? Uma ótima semana pra você. Não se esqueça de me acompanhar nas outras redes sociais. Se você tá no Spotify, me segue lá no YouTube. Se você tá no YouTube, me segue no Spotify. E não deixe de entrar no meu Instagram, seguir e acompanhar tudo que eu posto por lá. E se você quiser realmente viver esse método na sua rotina, fica aqui o meu convite para você se tornar sócia do Clube Rotina Perfeita. O link tá sempre aqui embaixo. E também esse conteúdo disponível em áudio e vídeo também é disponível em texto toda terça-feira no seu e-mail pela nossa newsletter Em Busca da Rotina Perfeita. Para você se inscrever nessa newsletter, é só clicar aqui embaixo. Eu deixo sempre todos os links à mão. Então é isso. Muito, muito obrigada. Boa semana para você e até segunda que vem.